Olá pessoal, estamos de volta com a aula 2 de vitaminas. Agora nós vamos às vitaminas hidrossolúveis, as vitaminas solúveis em água. A lista é extensa, eu trouxe algumas com um contexto mais de informação e relembrando a aula passada, o maior destaque que nós temos hoje em termos de prova seria a vitamina D, a vitamina A e na aula de hoje a vitamina C. Essas três já nos dariam uma segurança legal em termos de vitaminas no contexto de provas, num contexto bem amplo, ok? Então vamos lá. Antes de iniciar as vitaminas como um todo, a vitamina B1, que é a primeira, já nos coloca numa pausa. Essa pausa é para destacar o papel do leite e do ovo. Leite, alimento primordial e inicial para os mamíferos. Ovo, alimento de aves, répteis, mamíferos prototérios, os ovos com casca calcária que surgem nos répteis. Tem o vitelo. O vitelo tem que garantir tudo de nutriente que o organismo precisar. Então você vai ver uma repetição ao longo dos slides falando de leite e ovos, leite e ovos. Isso é normal, é porque realmente é nutricionalmente muito favorável o consumo dos dois. Beleza? Mas as fontes nutricionais de diferentes vitaminas são muito diversas. Por isso, eu deixei uma listinha, que não é necessário decorar, mas para a vida é importante a gente ter uma noção básica disso. Ok? Então, olha só, a vitamina B1 é a vitamina que sua carência leva a um quadro que nós caracterizamos como beriberi. O quadro de beriberi é um quadro sintomático muito amplo. Tá? Eu vou demonstrar os principais pontos dele. A vitamina B1. Por que quando a vitamina B1 está ausente ou em baixas concentrações, o indivíduo vai ter grandes alterações? Simples, porque a respiração celular aeróbia é o momento onde eu vou produzir meu ATP. Então eu vou ter uma molécula orgânica e vou produzir um ATP. Para eu produzir o ATP a partir da molécula orgânica, eu tenho que quebrá-la. Quando eu quebro uma molécula orgânica, eu vou quebrando ligações químicas, liberando carbono. Esse carbono é liberado quando uma enzima chamada descarboxilase o retira. Então eu preciso de B1 para produzir as descarboxilase e elas atuarem. Lembre-se que vitaminas são coenzimas. Então, a enzima precisa da vitamina. A enzima descarboxilase precisa da tiamina. Sua ausência, o quadro é amplo e eu o chamo de beriberi. E aí nós temos alguns sintomas. Falta de apetite, fraqueza, cãibra, que é uma desordem na contração e relaxamento do músculo, prisão de ventre, que é a mesma coisa que constipação intestinal, palpitações, taquicardia e bradicardia, bate mais rápido, mais lento, e problemas de memória. Memória de longo prazo, memória de curto prazo, ela é comprometida na ausência ou carência da tiamina, que é a vitamina B1. Já a vitamina B2, a riboflavina, ela também participa da respiração celular aeróbia. Por quê? O segundo ponto nos coloca o FAD. Vou lembrá-los que o FAD é a flavina, adenina, dinucleotídeo. Repetindo, flavina, adenina, dinucleotídeo. Ok? Que é isso? É um aceptor intermediário de elétrons e hidrogênios. Quer dizer que à medida em que eu vou quebrando a molécula orgânica com o intuito de produzir ATP, eu preciso do FAD. Ele é um aceptor intermediário de elétrons. A vitamina B2, a riboflavina, é necessária nesse processo. Beleza? Sua fonte, eu destaco novamente leite e ovos. Ok? Além disso, na respiração celular aeróbia, nós temos três etapas. A primeira chama-se glicólise. A segunda, ciclo de Krebs. A terceira, cadeia de transporte de elétrons. Durante a cadeia de transporte de elétrons, eu tenho a necessidade de proteínas chamadas citocromos. A B2 é necessária para que esses citocromos atuem, para que eu produza esses citocromos. Se esses citocromos não atuam, eu vou ter problemas na respiração celular aeróbia. Mas como toda vitamina, a sua ausência me dá um quadro novamente que é mais amplo do que simplesmente a respiração celular aeróbia ser deficitária, o que aliás já surtiria vários efeitos negativos. Então olha só, queilose, que é a chamada boqueira.
inflamação nos cantos no canto das bocas. Glossite, inflamação da língua. Fotofobia, aversão à luz, irritabilidade e distúrbios nervosos. Então, vamos lá a queilose. Olha aí. Dá para ver aqui, ó, nesse local, um tecido inflamado. Isso por ausência da vitamina B2. Pode ser outras causas. Assim como a glossite, ela tem multifatores. A glossite pode ser a vitamina B1, pode ser a B2, pode ser a B9, pode ser a B12, pode ser alcoolismo, pode ser uma disbiose por microbiota. A microbiota está alterada devido ao uso de antibiótico ou algo desse tipo. Vários fatores, mas aqui a gente está remetendo à ausência de vitaminas. E pode ser por relação a B2. Beleza? Então, nossa vitamina B2. B3 ou PP. Chama atenção para o segundo nome, PP. Menos praticado, porém bem interessante, porque significa previne pelagra. PP. Previne pelagra. Quer dizer que o quadro clínico dessa doença, da doença que se estabelece na ausência de B3, chama-se pelagra. De novo, destaque para os leites e ovos. Novamente, faz parte da respiração celular aeróbia. Agora, ela faz parte do NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo. Ok? Esse NAD é parceiro do FAD. Ele pega elétrons e hidrogênios e transporta ao longo da respiração celular aeróbia. Beleza? A pelagra, também chamada de doença dos 3Ds, por proporcionar diarreia, dermatite e demência. A dermatite, por B3 ou PP, ela é caracterizada pela área do corpo afetada, como vocês estão vendo aí. Ou a gente pode dar um aumento e ver a região. A área afetada faz parte do quadro de sintomas, obviamente auxilia o médico no seu diagnóstico final. Então, vitamina B3. B5, pessoal, já vai entrar na classe de vitaminas que eu coloquei mais como uma informação para vocês. Então, olha só, faz parte da respiração celular e auxilia também na síntese da proteína que faz parte da hemácia, o pigmento respiratório que nós temos, a hemoglobina. Então, ácido pantotênico, muito escasso em provas. Então, vai mais como informação, é legal saber que existe. B6, também, mesmo contexto. Eu encontro em carne, fígado, cereais, vegetais verdes. Sua ausência está ligada no quadro de dermatite, inflamação da derme, demência, fraqueza muscular, cálculos renais. Beleza? B8, na mesma linha, informação. Leites derivados e os ovos. Síntese pela microbiota bacteriana no intestino. Essa vitamina faz parte de um grupo seleto. Algumas bactérias que nós temos, comensais, aquelas que se aproveitam e não fazem nada, não nos dão nada. Nós temos outras bactérias na microbiota que são protocooperadores. Às vezes e outras vezes comensais, tipo assim. A maioria das vezes ela não está fazendo nada de mal para nós, mas está se dando bem. Positivo para a bactéria, indiferente para mim. Comensalismo alimentar, nesse caso. Ou pode ser que em um outro momento a síntese de algumas vitaminas, como a B8, dê para ela o positivo, porque ela está se alimentando, e para mim também o positivo, porque eu estou absorvendo essa vitamina. Então, é um grupo seleto, a B8 faz parte desse grupo. Beleza? São sintetizadas pela microbiota no meu intestino. Auxilia na preservação dos epitélios e revestimento, e a queda de pelos alopécia está ligada a isso, uma queda brusca e num dado momento. Ácido fólico. Essa B9 ela é mais conhecida pelo nome de ácido fólico do que propriamente pela sua sigla B9. É bem interessante isso. O fato é simples de ser explicado. Se uma mulher já engravidou, se um homem já foi pai e acompanhou a gestação, ele sabe que essa mulher, ou essa mulher sabe que ela tomou ácido fólico ao longo de sua gestação e durante o período de amamentação. E digo mais, se essa gestação foi uma gestação que eu queria e eu programei, o médico suplementou a alimentação dessa mulher antes com ácido fólico.
O destaque do ácido fólico nesse contexto se dá pelo fato dele ser primordial na formação do tubo neural, que vai dar origem posteriormente ao encéfalo, à medula espinal, à organização do sistema nervoso do feto. Não que seja apenas isso. Em mim, em você, ela auxilia a formação das hemácias. Então, naquele processo de diferenciação celular, que vai dar origem a uma hemácia final, a B9 é extremamente importante. Beleza? Então, olha, suas fontes. Folhas verdes, vísceras e produzida também pela nossa microbiota intestinal. É necessário na síntese de ácidos nucleicos, pois atua na síntese dos nucleotídeos. O que é o nucleotídeo? O nucleotídeo é o ácido nucleico DNA e o ácido nucleico RNA são feitos de nucleotídeos. Então, ó, o nucleotídeo, ele tem um fosfato, tem uma pentose e tem uma base nitrogenada. Você tem que ter os três, aí você junta os três. Fosfato, pentose e base nitrogenada. Ponto. Aí você fez o nucleotídeo. Se você pegar vários nucleotídeos, você monta um RNA ou monta um DNA no final. Beleza? Importante a formação do tubo neural no embrião, como já havíamos dito, e ela, a sua ausência, está ligada a uma diferenciação errada, células que não são legais do tipo hemácias. Então, anemia perniciosa ou anemia megaloblástica, com uma alteração de forma nas nossas hemácias. E a B12, que anda muito junto com a B9, é a nossa cianocobalamina. Essa possui o cobalto em sua constituição, por isso, cianocobalamina. Beleza? Atua na biossíntese dos ácidos nucleicos e auxilia na maturação dos eritrócitos. Parece até que eu estou falando da B9 novamente. Ó. Parece, né? Leite e derivados, nossa fonte. Fígado, peixe, óleos de fígado de peixe, levedura, cerveja e carne. Beleza? As fontes são muito parecidas às fontes da vitamina B9. Certo que a B9 você não encontra em leite e derivados, em grandes proporções mais baixas. Anemia perniciosa, novamente, com alteração de forma das hemácias. Então, eu volto ao quadro clínico da B9. Beleza? Agora um destaque dessa vitamina B12. Observem só esse estômago. O estômago faz a absorção da vitamina B12 por meio de uma substância que ele vai produzir, células estomacais produzem uma substância, auxiliam a absorção da vitamina B12. Então observem só, se houver falta do fator intrínseco, aqui ó, a seta com X representa que a vitamina B12 não está sendo absorvida. Então todo aquele quadro se estabelece. Existem pessoas que param de produzir o fator intrínseco, que têm alterações ao longo da vida no fator intrínseco. São essas pessoas que vão dizer para você alguma vez que tem anemia perniciosa e nada a cura. E nada vai curá-la realmente. Essa pessoa vai ter de receber a suplementação de vitamina B12 pelo tempo que for necessário. Geralmente, desde que se descobre, vai ser assim. Outra coisa bem interessante seria as inflamações e infecções pela Helicobacter pylori, que leva a gastrite. A Helicobacter pylori, ela prejudica a absorção da vitamina B12 também. E ela leva também a um quadro de anemia perniciosa. Beleza? Por menos vitamina B12. Diante disso, pessoal, a gente fecha aqui com alguns sintomas, como eu havia dito várias vezes na primeira aula. E hoje, as vitaminas, elas são necessárias para várias coisas. Logo, o quadro de sintomas é sempre amplo. E aqui temos destaque, ó, falta de memória e de atenção, falta de concentração, coisas que já se repetiram na vitamina lá atrás, na B1, por exemplo. Fadiga, falta de energia ou tontura ao se levantar ou fazer esforço, formigamento nas pernas. Está ligado à ausência ou carência da vitamina B12. Beleza? Vitamina C. Essa é uma das vitaminas mais faladas em vários sentidos. Vamos por parte. Vitamina C está muito presente em frutos cítricos. Destaque aí para a acerola e laranja, mas eu poderia falar da tangerina ou mexerica, do limão, entre outros. O quadro clínico chamado escorbuto tem um contexto histórico que eu coloquei em evidência no terceiro ponto. Observe o terceiro, ó, doença das grandes navegações. É conhecido que nas grandes navegações, durante essa época, ficava-se no mar durante muito tempo. Então levava-se o quê? Levava-se fontes de carboidrato e carne desidratada, fonte de proteína, lipídio.
Vitaminas estavam sempre em menor quantidade nos alimentos levados por eles. Vitamina C, então, era uma das vitaminas mais escassas. O resultado disso, que ao longo do tempo eles apresentavam primeiro um quadro de hipovitaminose e depois uma avitaminose. Então, as grandes navegações são um exemplo histórico de escorbuto. E aí, tudo isso que se coloca aí como exemplo de escorbuto no ponto 2 era apresentado por esses marinheiros. Então, ó, hemorragias gengivais, inchaço com pus na língua ou nas gengivas, dores nas articulações, dificuldade de cicatrização das feridas, instabilidade dos dentes, dentes soltos. E ainda tem uma desestruturação óssea, um tipo de osteomalácia. Por quê? Porque a vitamina C é importante para que eu consiga fazer a síntese do meu colágeno. Então, grande parte desses problemas aí do escorbuto tem a ver com a ausência do colágeno. E aí, moçada, a gente vê uma gengiva de uma pessoa que está expressando um quadro de escorbuto. Beleza? E num outro contexto, sempre se fala sobre vitamina C e imunidade. A vitamina C previne gripe. Quem nunca escutou isso? Isso é muito conhecido. Então vamos entender algumas coisas importantes da vitamina C agora num contexto mais biológico. A necessidade diária de vitamina C é de 75 miligramas para mulheres e 90 para homens saudáveis. Isso é uma média, em torno aí de um homem de 75 quilos, uma mulher em torno de 60 quilos, 65. Ok? Por que ela é interessante do ponto de vista imunológico? Ela auxilia na produção de células de defesa, glóbulos brancos ou leucócitos. Essas células que dão resposta imunológica. Essas células vão fagocitar um antígeno. Essas células vão produzir anticorpos específicos ao antígeno. Então, realmente, tem um viés imunológico. Beleza. Agora, qual o grande papel da vitamina C? O que ela realmente me auxilia? Antioxidante. Poderosíssimo antioxidante. Então, substâncias conhecidas como radicais livres que causariam danos às células, principalmente causando dano aos ácidos nucleicos da célula, essas substâncias, digamos que são caçadas pela vitamina C. Então, olha, ela reage aos radicais livres e dessa forma minimiza os danos aos lipídios, proteínas e o pior dano, aos ácidos nucleicos. Vamos fechar agora o que nos interessa. Você agora mais conciso. Olha só, se eu tenho um antígeno qualquer, um patógeno qualquer, como o SARS-CoV-2, eu vou ter agora uma corrida desenfreada às farmácias, venda absurda pela internet de vitamina C. A ciência diz para você simplesmente que o efeito é placebo. A vitamina C que eu consumir mais do que eu preciso, por ser uma vitamina do grupo das hidrossolúveis, ela vai ser excretada pela urina. Logo, de forma nenhuma, pode-se falar que a vitamina C previne gripe, previne uma doença respiratória. Não. Você pode dizer que ela te auxilia a dar uma resposta melhor ao patógeno. Ponto. Nos dias de hoje, a gente tem visto várias e várias coisas na mídia, de modo que alguns sites confiáveis ao extremo têm trazido informações legais, como esse da Fiocruz. Olha só, eu busquei no site da Fiocruz uma partezinha de perguntas e respostas que eles estão fazendo. Então, olha só, no dia 24/3, ó, alguém perguntou: tomar vitamina C e própolis ajuda a prevenir contra o vírus? Em relação à Covid-19, a doença Covid-19 causada pelo SARS-CoV-2. Resposta de algum cientista respondendo em nome da Fiocruz. Novamente volto a dizer, não é nada de achismo, isso aqui é ciência. Portal da Fiocruz. A resposta é, não há nenhuma evidência de que a utilização de vitamina C, própolis ou outras substâncias protejam contra um novo coronavírus. Portanto, uma alimentação saudável é muito mais recomendável. Óbvio, eles tomaram cuidado na resposta, mas eles poderiam dizer assim, não há nenhuma evidência de que a vitamina C seja profilática contra qualquer virose. Ponto. É isso que a gente tem na ciência. Por quê? Para eu ter certeza de que isso acontece, eu tenho de fazer testes, apresentar esses testes à comunidade científica e permitir que todos eles leiam e tenham uma interpretação, tal como a minha. Beleza?
Então, vitamina C, galera. Essa é uma vitamina C. É uma vitamina que está sempre em evidência. Tudo bem? E a vitamina P, que está no grupo daquelas que é mais informação. É chamada rutina, encontrada em folhas verdes, cereais integrais. Fortalece a parede dos vasos sanguíneos e sua carência determina microvarizes, que é, obviamente, microhemorragias. Show? Então, é isso que nós tínhamos da aula de vitaminas. Meus amigos, me coloco à disposição de vocês. Perguntas pelo Face, pelo canal, pode me procurar e a gente faz o que for necessário. Valeu? Um abraço para todos. Obrigado, gente.